Não adianta nada você ser um cara rico, inteligente e até bonito, se você não tem carisma, se você não consegue se dialogar, conversar, atrair a atenção das pessoas. Uma das principais características de caras bem-sucedidos é que eles transmitem carisma e respeito. E agora a gente vai falar sobre as 5 atitudes que fazem você ser um cara mais carismático e respeitado, ou simplesmente atrair a atenção das pessoas quando você quer. Às vezes você é um cara mais retraído e não quer ficar chamando a atenção o tempo inteiro. Eu sou esse tipo de cara, eu tô aqui gravando esse vídeo, mas fora aqui da internet, você não vai me ver em lugar nenhum. Porém, quando eu preciso, tipo agora, tipo numa palestra, tipo numa aula, quando é necessário, eu vou conseguir conversar, não travar, conseguir ser um pouco mais carismático. Às vezes eu tô um dia mais carismático, outro dia eu tô menos, mas dá pra me desenrolar e dá pra me resolver os problemas. Mas se você tem muitas qualidades e não consegue expor essas qualidades pro mundo e nem consegue mostrar essas qualidades pras pessoas, cara, não adianta nada. Então assim, você vai ser inteligente só pra você e ninguém vai ficar sabendo, então você vai morrer, você vai estar lá enterrado e passou 2 meses e ninguém vai lembrar de você. Então as pessoas só vão lembrar, você só vai ter um legado interessante quando você destravar essa sua comunicação e esse seu respeito. Porque não basta só você se comunicar pro mundo, tem muito cara completamente imbecil, retardado que se comunica. Você tem que comunicar e ainda assim transmitir respeito. Você precisa entender quais são as bases do respeito e da autoridade. Por isso, convido você a se inscrever aqui nesse canal, porque o meu objetivo aqui com você é te ajudar a desenvolver a sua linguagem e a sua comunicação para transmitir autoridade, confiança, fazer você vender mais, se dar melhor na sociedade hoje em dia, porque o ser humano é social. Não adianta você dar uma de lobo solitário, não adianta você dar uma de Batman, porque isso não vai funcionar. Só funciona lá no filme, na vida real você vai se ferrar se você ficar trancado aí no seu mundinho. Por isso esse vídeo aqui é tão importante, porque eu vou falar de 5 atitudes, 5 posturas, 5 características que vão tornar você um cara mais respeitado e até carismático. E a primeira delas é você aprender a usar o seu corpo para se comunicar. Agora, não é para escrever nada do seu corpo e nem nada disso não. É simplesmente você entender o espaço que você ocupa e usar isso a seu favor. Se você for ver qualquer filme, qualquer série que tem uma pessoa, principalmente masculino, sexo masculino, homem mesmo, confiante, você vai ver que esse cara está sempre ocupando espaço nas rodas de conversa. Se você está numa reunião e tá de frente para alguém, por exemplo, aqui, ó, o cara vai estar sempre aqui com um braço na cadeira, o outro aqui conversando com a pessoa, ela tá ocupando espaço na cena, ocupando espaço no cenário mesmo. E isso acontece também na vida real. Por isso que quando o cara senta de pernas cruzadas, né, agora não é perna cruzada igual a mulher não, com a perna cruzada normal, a perna dele tá ocupando mais espaço ali na cadeira. Então se você cruza as pernas ali e aprende a usar os braços principalmente para ocupar mais espaço e demonstrar interesse com os braços, não é só para ficar com o braço parado ali, travado que nem um imbecil. Você precisa usar os braços para demonstrar interesse. Então, por exemplo, se eu estou pensando, poxa, gesto de pensar, eu posso olhar assim e começar a usar minha mão para isso. Se eu estou tentando falar algo muito importante, eu posso colocar as mãos dessa forma. Isso é tudo intuitivo, você vai praticando, você vai treinando e vai pegando a manha, entendeu? Se tem uma atitude que vai te fazer respeitado e carismático, é você usar o seu corpo. Não tenha vergonha disso. Você só não pode invadir o espaço da outra pessoa. Conversar encostando, conversar colocando a mão, mas aonde te cabe, você tem que ocupar esse espaço e mostrar que você está à vontade. Essa é uma regra muito importante. Tente ficar o mais à vontade possível, principalmente em ambientes desconfortáveis. Às vezes você vai ter uma reunião, uma entrevista de emprego, e se você travar, cara, você tá ferrado. Tenta colocar as mãos na cadeira ali, tenta ocupar mais espaço, isso vai te dar mais domínio, e é algo que até os animais fazem. Se você vê, tem pavão, tem várias aves, vários bichos aí na natureza, que quando eles estão ameaçados, eles ocupam mais espaço, por mais que eles literalmente não estão ocupando mais espaço, porque eles têm um tamanho físico
que não mudou, né? Mas o volume deles aumenta por um instinto de sobrevivência e para mostrar que eles são maiores e impor mais medo. E isso funciona também no psicológico, na mente humana, porque a mente humana ela tem esse lado primitivo que ainda guarda essas características de que você ocupando mais espaço, você vai se autoafirmar como dominante e isso vai transmitir autoridade. A atitude número 2 não é um gesto corporal, como eu falei antes, mas é uma atitude social e de moral que você tem que atingir, que é parar de chegar atrasado e cumprir a sua palavra e os seus horários religiosamente. Cara, não tem nada pior do que você já causar uma má impressão sem a pessoa nem te ver. Imagina que alguém está te esperando para um primeiro encontro ou para uma entrevista, ou seja lá para onde for, onde a pessoa vai te ver pela primeira vez e você já chega atrasado. Se você chegar 10 minutos atrasado, você foi a pessoa mais odiada da Terra para aquela pessoa que estava te esperando durante esses 10 minutos. Se você atrasou 1 hora, então, cara, você foi odiado por 1 hora. E quando você chegar, você pode ser o cara mais carismático do mundo. Vai demorar mais um tempinho para que a pessoa confie em você. Então, quer já começar com o pé direito? Para de se atrasar, se prepara, pelo amor de Deus. Vamos acabar com essa cultura de atraso e de não cumprir palavra aqui através desse canal. Começando aqui, você não vai querer ser o cara que já chega, antes da pessoa te ver, ela já teve uma má impressão sua. Então deixa para ela ter a má impressão quando ela te vê, mas antes não. Chegue antes, chegue no horário e não pisa na bola logo de início. Terceira atitude para você transmitir mais confiança e mais carisma é você entender que você emite uma energia social. O que é isso, Lucas? É uma energia cósmica? Não. Tudo que você fala, o jeito que você se veste, transmite mensagens. Transmite uma energia. Essa mensagem que chega para a pessoa causa nela um desconforto ou um conforto, causa nela um efeito. E esse efeito você pode chamar de energia. Então, quando você está aqui, por exemplo, estou aqui conversando com 5 pessoas aqui na minha frente. Digamos que eu chego e começo a reclamar da minha vida, ficar de postura péssima, reclamando. Além disso, eu estou meio mal cuidado, mal vestido, meio desleixado. A energia que eu passo para essas pessoas é uma energia péssima. Às vezes você vai conversar com alguém e sai de lá pior do que você começou. Por isso que para você ter carisma, você tem que guardar os seus problemas para você. Se você for conversar com alguém, conte histórias já superadas, conte histórias do passado. Se você for ver grandes entrevistas aí de atores, de pessoas interessantes, eles estão sempre contando histórias de perrengue, ou de superação, ou histórias engraçadas, mas são histórias que já passaram, histórias que já foram. Ninguém vai para uma entrevista contar o problema que brigou com a mulher antes de chegar no lugar, vai contar que pisou na bosta logo antes de chegar no estúdio. E é esse mesmo comportamento que você tem que ter. Vai conhecer alguém novo, vai precisar se comunicar com alguém, ter uma conversa. Não conte problemas atuais. Conte problemas que você já superou ou que você já largou para lá, para ser interessante, para entrar em contato com a pessoa, para ser legal, vocês vão dar risada juntos e tal. Mas problemas de agora, que a pessoa não pode te ajudar, não resolve nada você ficar falando, então guarde pra você. Se a pessoa não pode te ajudar, e na maioria das vezes ninguém vai te ajudar, tá? Então cala a boca, para de ficar falando essas coisas, para de trazer essa energia ruim pro lugar. Para transmitir uma energia boa, positiva, você não precisa ser um palhaço, ficar contando um monte de lorota, rindo igual um bobão, não. É só você parar de ser negativo, parar de trazer coisa negativa pro lugar, ser aquele cara que pesa o clima, você já vai estar meio caminho andado para ser carismático. Quarta atitude que você tem que ter para ser mais carismático é você encontrar um assunto em comum e começar a conversa com esse assunto em comum. Cara, você sempre vai ter algo em comum para conversar com alguém. Muitas vezes a pessoa trava simplesmente porque ela não sabe o que falar. Por exemplo, se você está no shopping e encontrou uma pessoa, está conversando com a pessoa, você já tem algo em comum com ela, que vocês estão no mesmo lugar. Certo? Você pode cair em clichês de que o tempo tá calor, o tempo tá frio, não sei o quê, porque isso é uma coisa em comum. Então vocês estão vivendo no mesmo planeta e provavelmente estão tendo a mesma sensação térmica. Então isso é algo em comum. Porém, é algo em comum muito clichê, né? Então assim, muito clichê, não dá para ficar usando essas coisas não. Mas dá para você olhar o contexto e achar coisas em comum.
Livro, filme, série, treino, internet, cara, tem um monte de opção. Sempre quando for começar uma conversa, faz uma leitura rápida da pessoa ali, do ambiente e solta um comentário, algo que você acha, uma opinião sua, uma sensação sua, e aí você vai começar uma conversa. Quinta e última atitude é: não mantenha conversas que você não entende ou que você não está à vontade. Muita gente tenta manter uma conversa desagradável, que ela não tem interesse, só para não parecer arrogante, mas adivinha só, você vai parecer justamente porque você não está demonstrando interesse. E outra, mostrar interesse quando você não está interessado chama-se falsidade, e essa falsidade é percebida pelas pessoas. Então, não adianta você fingir interesse. Tem uma coisa que me dá vergonha alheia, que me dá ranço, chega a doer o fígado, é ver alguém não interessado fingindo interesse em alguém. Cara, chega a doer. Então não seja essa pessoa, isso elimina, isso acaba com o seu carisma. Mas Lucas, e se eu estiver tendo um papo, a pessoa começou com um papo que eu não gosto? Cara, muda de papo, você pode conduzir a conversa para onde você quiser. Você não é obrigado a ficar ouvindo uma ladainha só e nem falando de carro se você gosta de passarinho. Não tem nada a ver, você não gosta, muda de assunto, acha algo em comum. E outra, o poder de preciso ir embora, tenho que ir embora, é muito legal, é só você ir embora. Entenda, você não é obrigado a nada. Mantenha conversas que te deixam à vontade. Se abra, converse com todo mundo, mas você não é obrigado a agradar. O poder de sair fora é muito importante e muda vidas. E eu queria saber de você qual dessas 5 coisas você mais detesta e qual delas você precisa mudar ou precisa mexer a partir de agora. Deixa aqui nos comentários. E eu queria te pedir um último gesto, que é clicar aqui no like. Só de você clicar aqui no like, eu já vou estar muito feliz e agradecido por você ter feito esse gesto aqui para ajudar esse canal que está começando agora. E eu tenho certeza que vai crescer muito, principalmente tendo você aqui assistindo e acompanhando e se desenvolvendo junto com a gente, beleza? Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Fui!